Capítulo 128. O que não fazer? Os jovens devem ser dirigidos por princípios firmes, para que possam desenvolver devidamente as faculdades que Deus lhes concedeu. Mas eles seguem tão cegamente os impulsos, sem considerar o princípio, que estão constantemente em perigo. Uma vez que não podem sempre ter a orientação e proteção dos pais e tutores, precisam ser instruídos a ter confiança e domínio próprios. Devem ser ensinados a pensar e agir por um princípio consciencioso. Folga e distração. Os que se acham envolvidos em estudo devem ter períodos de folga. A mente não deve estar constantemente limitada a um pensar rigoroso, pois a delicada estrutura mental se torna cansada. Tanto o corpo como a mente precisam de exercício, mas há grande necessidade de temperança nas diversões, bem como em qualquer outra atividade. E o tipo desses entretenimentos devem ser cuidadosa e completamente considerado. Todo jovem deve perguntar a si mesmo: que influência essas diversões terão na saúde física, mental e moral? Minha mente ficará tão absorvida que me esqueça de Deus? Deixarei de ter em mente a sua glória? O jogo de cartas deveria ser proibido. As companhias e as tendências são perigosas. Não há nada benéfico para a mente ou para o corpo nessas diversões. Nada que fortaleça o intelecto nem que traga valiosas ideias para o uso futuro. A conversação é geralmente sobre assuntos triviais e degradantes. A esperteza no manejo das cartas pode induzir ao desejo de empregar esse conhecimento e habilidade para algum fim de proveito pessoal. Aposta-se uma pequena quantia e depois uma maior, até que se adquire uma sede de jogar que leva certamente à ruína. Quantos essa diversão perniciosa tem conduzido a todo ato pecaminoso, à pobreza, à prisão, ao assassinato e à morte? E, no entanto, muitos pais não veem o terrível abismo de ruína que está largamente aberto para nossos jovens. Entre os mais perigosos lugares de diversão está o teatro. Em vez de ser uma escola de moralidade e virtude, como muitas vezes se pretende, é um verdadeiro foco de imoralidade. Hábitos viciosos e tendências pecaminosas são fortalecidos e confirmados por esses entretenimentos. Canções baixas, gestos, expressões e atitudes indecentes pervertem a imaginação e rebaixam a moralidade. Todo jovem que costuma assistir a essas exibições se corromperá em seus princípios. Não há influência mais poderosa em nosso país para envenenar a imaginação, destruir as impressões religiosas e tirar o gosto por divertimentos tranquilos e realidades sensatas da vida do que as diversões teatrais. O amor a esses espetáculos aumenta cada vez mais, assim como o desejo de bebidas alcoólicas se fortalece com seu uso. O único caminho seguro é evitar o teatro, o circo e qualquer outro lugar de diversão duvidosa. Há formas de recreação que são muito benéficas, tanto para o corpo como para a mente. Uma mente esclarecida e seletiva encontrará muitos meios de entretenimento e diversão em fontes não apenas inocentes, mas instrutivas. A recreação ao ar livre e a contemplação das obras de Deus na natureza trarão muito benefício. Prover prazeres inocentes. Os jovens não podem se tornar tão quietos e sérios como as pessoas de idade, nem a criança tão sisuda quanto o pai. Embora as diversões pecaminosas sejam condenadas, como devem ser, procure os pais, professores ou pessoas delas encarregadas substituí-las por entretenimentos inocentes, que não mancham nem corrompem a moral. Não obriguem os jovens a regras e restrições rígidas que os levem a sentir-se oprimidos e a infringi-las, lançando-se em caminhos de loucura e destruição. Com mão firme, bondosa e ponderada, mantenham as rédeas do governo, guiando e dirigindo-lhes a mente e propósitos, não obstante com tanta delicadeza, tanta sabedoria e amor que eles reconheçam que vocês ainda têm em vista o seu melhor. Trabalho voluntário como meio de recreação. As horas tão frequentemente passadas em diversões que não restauram as forças nem do corpo nem da mente devem ser gastas em visitar os pobres, doentes e sofredores, ou em ajudar alguém que se ache em necessidade.